O crescimento Uhum. é sinal de Deus? Então, nós temos que ter duas coisas a pensar direito sobre isso. E o perigo que é isso. Pode ser um perigo. Lembra que a gente estava conversando antes de começar a live? O irmão Calvino disse uma coisa muito boa. E verdadeira. O nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Nosso coração fabrica ídolos. O que é ídolos? É algo que substitui Deus para nós. Isso é assustador. Nós produzimos algo que substitui Deus. Nosso coração, ele é idólatra. E nós podemos pegar coisas boas, coisas até santas, coisas que Deus nos dá. E que Ele tem o seu espaço, o seu lugar. E transformar essas coisas em ídolos. Ok? E você pode, por exemplo, você tem um ministério. Quem te deu esse ministério? Você pode falar para mim, foi o Senhor. Você pode transformar esse teu ministério num ídolo? Você pode fazer. Bezerro E de você ouro. vai destruir, cara, a tua vida e o teu relacionamento com Deus. É coisa boa. Você pode pegar o teu filho, Daniel. Você pode pegar o teu filho que Deus te deu e que é uma bênção de Deus, mas ele tem um lugar. Nessa estrutura que Deus criou, ele tem um lugar para ele. Se o teu filho ocupar o lugar de Deus, você destrói a vida dele. Eu vou falar por que você destrói a vida dele. Eu posso viajar aqui, Daniel? Rapaz, Só tem que ser muito focado. Aqui você tá Então com tá. vontade. Você pode destruir a vida dele. Por quê? Se você colocou o teu filho no lugar de Deus, eu vou explicar como você faz isso, você vai colocar um peso nas costas dele que ele não pode carregar. Cobrança? Uma cobrança. Ele vai perceber que a tua vida gira em torno dele. E ele vai querer viver uma vida para mostrar e corresponder àquilo que você espera dele. Ele é um pecador. Ele vai pecar e ele vai errar. E quando ele pecar contra você, ele pode ficar frustrado, porque você esperou dele algo que só Deus pode dar. Isso você pode fazer com casamentos. Eu quero que a minha esposa me faça feliz. Coitada, não coloque isso nas costas dela. Ela não pode fazer isso por Lascou você. tudo. Você acabou com a vida dela. E você também, Daniel, você vai acabar com a tua vida. Por quê? Porque esse teu ídolo, que é o teu filho, você não vai tratar ele como a Bíblia ensina você a tratar. Você vai tratar ele como um Deus e ele vai te decepcionar. E quando o teu filho te decepcionar, o que acontece com você? Frustração. É por isso que você vai ver gente arrasada. A minha vida acabou. Por exemplo, você perdeu o teu filho, misericórdia. Mas aconteceu, você perdeu o teu filho. E acontece isso todos os dias. As pessoas falam, para mim, não vale mais a pena viver. Por quê? Porque a tua vida era o teu filho. Era algo bom, mas era a tua vida. Você perdeu ele, logo não tem por que mais eu agradecer a Deus, adorar a Deus, Viver. crer em Deus, viver. Nada, tudo perdeu sentido. Porque ele era um ídolo. E o ídolo destrói tanto o adorador como aquele objeto que você adorava. Você pode fazer isso com trabalho e tal. E você pode fazer isso com o teu ministério. Ok? E você coloca você como alguém que está à frente do ministério, o teu propósito, Daniel, é glorificar Deus. Como alguém do ministério que está à frente de uma igreja, é pregar a palavra de Deus. Ok? Certo. E se você está pregando a palavra de Deus e a igreja está enchendo, você vai ficar triste por isso, Daniel? Não, é uma alegria. Quem dera Deus salvasse toda a Santa Bárbara do Oeste. E todos eles viessem na tua igreja que tem Sim. uma pregação, uma exposição fiel das Escrituras. Louvado seja Deus por isso. Esse é um ponto positivo, nós Esse é estamos o falando ponto até agora. positivo da igreja- O ponto positivo da do igreja crescimento. crescer. O sinal positivo do crescimento Positivo. em uma igreja. Você é fiel às Escrituras, porque o teu objetivo não é crescer a igreja, Sim, sim. é ser fiel às Escrituras. Sim. E a igreja está enchendo, e a igreja tem que encher, Daniel. Se você está pregando a palavra e a igreja não está crescendo, volta para o teu quarto orar. Tem Sim. alguma coisa errada nisso. Sim. Isso é um ponto. Agora, o outro ponto é, eu quero fazer a minha igreja crescer. Não, você foi chamado para pregar a palavra. Mas aqui, vamos pegar uma Tá. vertente assim, bebe seu café para não esfriar. Pode falar, né? Sem açúcar, hein, nego? Rapaz do céu, isso não é Isso é de melhor Deus que não, morrer cara. queimado, né? Hã? Isso é melhor que morrer queimado. Tudo bem. Concordo contigo. Mas não terminei, tá, nego? Não, eu só interrompi vai para abrir poder um fazer uma parênteses vertente, aqui. depois Tá. você volta, inclusive dos ídolos que nós estávamos falando, ainda você vai concluir. Tá. Mas eu tô dizendo assim,
Mas isso também serve de apoio para me falar a igreja que eu tô. Lembra que o Fernando falou lá que a igreja enche, se Deus estiver pregando. Então, se aqui a orquestra tem 1000 músicos, é porque Isso não quer dizer absolutamente nada, né? é uma outra vertente. Exatamente. Esse é o outro ponto. Aqui que eu vou chegar nesse ponto que você citou. Eu quero que a minha igreja enche. Esse é o problema. Lembra que nós estávamos conversando, Daniel, e vou repetir aqui na live? Por que você faz o que faz? Por que você tem um canal para falar das coisas de Deus? É mesmo? E se o povo começar a sair porque você começou a falar das coisas de Deus, você muda de assunto? Aí eu faço uma capa mais bonita para... Entende? Aí eu vou mudar de assunto agora porque não tá rendendo. Não está me dando like. Então seja sincero, você não abriu o canal para falar de Deus. Você abriu o canal para crescer. Não estou falando que seja um problema isso. Sim. Não estou falando isso. É tá? só um exemplo aqui. um exemplo. Tá pintando um quadro aí. Exato. Você pode abrir um canal para falar de... Cada um faz o que quer da vida, né? quiser. E não é pecado você abrir um canal para falar de futebol. E se for também, cada um que... Não tem nenhum por isso. Se for também, cada um por si. É. Mas eu quero dizer, o cristão, aqui que eu estava falando da fé reformada, esse é o alvo, né? É a glória de Deus. A glória de Deus. E Cristo é glorificado. Olha que coisa doida é essa. Quando eu prego o evangelho, Daniel, Cristo é glorificado nos que se salvam e nos que se perdem. Você entendeu o que eu estou falando? Quando você pregar o evangelho para Santa Bárbara, Cristo vai ser glorificado nos vasos de misericórdia e Cristo será glorificado nos vasos de ira. É assustador isso. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Nós somos o bom cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem. Cheiro de vida para quem vive, cheiro de morte para quem morre. As pessoas que vão ser condenadas por rejeitarem o evangelho, os anjos vão derramar sobre elas taças da ira de Deus e vão voltar e glorificar e adorar o Deus que está sentado no trono. Porque ele fez justiça e juízo contra pecadores que rejeitaram o seu filho. Cristo vai ser glorificado nos vasos de ira. E Cristo vai ser glorificado nos que se salva. Porque nos vasos de misericórdia nós vamos ver a graça, a manifestação da graça e da misericórdia de Deus na vida do Daniel. De qualquer maneira, quando eu prego o evangelho genuíno, Cristo está sendo glorificado. Então, para mim, resultado, o que é o resultado? É claro que eu prego esperando que o Senhor salve pessoas. Mas salvar pessoas não é algo que eu faço com a minha estratégia. Eu planto, Apolo rega, mas é o Senhor que dá o crescimento, não sou eu. Ok? Certo. Então a minha preocupação é ser fiel às Escrituras. Pregar a palavra de Deus. Ok? Quando Perfeito. Eu mudo o foco, aqui está o problema, e falo, eu preciso fazer a igreja crescer, aí você colocou algo bom, que é a igreja crescer, como algo essencial. Idolatria é isso. Você pegar coisas boas e transformar coisas boas e essenciais. Coisas boas é aquilo que quando você perde, você fica triste. Essencial é quando você perde. Como eu sei que algo é essencial? É quando eu perco e aquilo acaba com a minha vida. Você está entendendo? Bom, eu perco e fico triste. Essencial é aquilo que eu perco e arrasou a minha vida. É um pilar. É um pilar. E aí você coloca esse algo bom, que é a igreja crescer, como algo essencial. E o que eu estou fazendo aqui é para a minha igreja crescer. E quando eu prego a verdade, eu vejo que a igreja esvazia e o povo não gosta, então o que eu faço? Como o meu objetivo final é o crescimento da igreja, a minha pergunta quase que é, o que vocês gostam de ouvir? E é isso que eu vou pregar. Então, aqui está um problema. Qual é o teu objetivo? Qual é o objetivo da igreja? Ela está crescendo porque está pregando Cristo? Louvado seja Deus. Se não é, o teu crescimento, ele não diz absolutamente nada, pelo contrário. Não pode ser um termômetro, né? Não Eu acredito pode. Que não pode ser. Você vai ver que Jesus vai falar com os fariseus, ele fala assim para os fariseus, e vocês quando atravessam os mares para levar os seus prosélitos, aquele que escuta vocês e crê no que vocês estão falando, se tornam eles 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ou seja, é igual prejuízo em produto. Imagina você vende uma cápsula dessa, Daniel, e cada cápsula que você vende, você tem 1 centavo de prejuízo. Quanto mais você vender, maior é o teu prejuízo. Maior o prejuízo. Você está entendendo? Então, se você prega algo que não é o evangelho, quanto mais lota a igreja, mais ira você acumula sobre você. Porque senão o Islã estaria certo. É o que mais cresce no mundo. Só no mundo.
No mundo. É o que mais Entende? cresce. Então, Então, se essa for o termômetro e a régua de comparação, que muitos têm. Irmãos, vocês estão cuspindo o prato que comeu, porque não sei o quê, porque nós se não é obra de Deus, como é que ela cresceu Como é que ela tanto? cresce desse jeito? Não é esse o parâmetro então, que nós analisamos, Anel. E o que nós estamos falando aqui, pelo menos o que eu estou aqui tentando e também perguntando para você, o seu ponto de vista quanto a isso, Fernando, é porque isso não pode ser, para uma igreja de Deus, uma igreja bíblica, Parâmetro. não pode ser parâmetro. Nunca foi. Como você disse, a igreja, se ela não está crescendo, mas eu acredito também, Fernando, que tem fases que ela não vai crescer. Claro, absolutamente normal. Tem e não é fase. você que está no controle disso. Entende? Agora, quando você está fazendo o certo, claro que se a igreja não está crescendo, examine. Vá para a Bíblia. Vá para o joelho. Vá para o quarto. Mas Você está trabalhando. está tudo certo? Exato. Então, segue em frente. Segue em frente. O foco é a glória de Cristo. Continue caminhando. Você vai ver isso no apóstolo Paulo. Ele está preso. Mas o ministério do apóstolo Paulo não era o Deus dele.